Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Boa noite a todos que estão presentes aqui. Também boa noite àqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Vão assistir hoje ou amanhã, né? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, o título da mensagem de hoje é Senhor, dá-me a visão. Antes eu queria dar um aviso com respeito à reunião de amanhã. A reunião de amanhã será às 18h30. Amém, irmãos? Então, a reunião amanhã não será de manhã. Amanhã, o último domingo do mês, a reunião será às 18h30. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o título dessa semana, irmãos, é Senhor, dá-me a visão, que é uma oração, né? E é uma oração de acordo com a vontade do Senhor, porque o Senhor quer também que tenhamos uma visão, que seja uma visão governante, uma visão capaz de mudar o nosso viver, né? Todos nós precisamos de ter uma visão, né? Seja no aspecto pessoal ou profissional, todos precisam ter uma visão para que possam avançar. Eu estava lendo um livro, o irmão deu um exemplo, eu achei muito prático. Chegou numa construção civil e fez a mesma pergunta para 3 funcionários. O primeiro estava ali agachado, edificando um muro, levantando uma parede. Aí a pessoa perguntou para ele o que ele estava fazendo. Ele falou, estou levantando uma parede como o mestre de obra me pediu. Perguntou para um outro, ele já falou que era uma sala de um edifício comercial. Seria o escritório desse edifício comercial. Ele chegou para um terceiro, o terceiro já teve uma visão mais ampla, né? Isso aqui vai ser um centro comercial, né? Ele já falou tudo que ia ter ali dentro daquele centro comercial. Então, qual que tem a possibilidade de ser mais bem-sucedido? É claro que é o terceiro que tem uma visão global de tudo, né? Quando nós não temos a visão, né, nós ficamos ali limitados, não sabemos o que estamos fazendo, nem para que vamos fazer, né? Por isso que agora nós, como cristãos, no aspecto espiritual, todo cristão deve rogar ao Senhor para ter essa visão, que é o título dessa semana. Senhor, dá-me uma visão, né? Não queremos chegar no fim da nossa carreira e percebermos que não andamos de acordo com aquela visão que nós recebemos. Nós precisamos ter uma visão clara, né? Nós não queremos correr em vão. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu queria começando a ler aqui, irmãos, Provérbios 29:18. Senhor Jesus. Amém. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aqui o mesmo de profecia, a tradução literal seria visão. Não havendo visão, o povo se corrompe. Então, nós precisamos de ter essa visão. Nós temos que rogar ao Senhor, Senhor, dá-me a visão. Senhor, dá-me a visão. Ó Senhor Jesus, dá-me a visão. Queremos seguir, Senhor, fazendo a Tua vontade. Queremos ver o que o Senhor quer, o que está no coração do Senhor. Senhor Jesus, Marcos, capítulo 8. Senhor Jesus, Evangelho de Marcos. Senhor Jesus, capítulo 8, de 22 a 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe a saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Tirou ele dali, o Senhor tomou pela mão, o Senhor conduziu, né?
O que o Senhor fez ali, Ele aplicou, né, a saliva aos olhos. Isso tipifica a própria palavra do Senhor. Nós precisamos da palavra do Senhor para termos a visão. Na semana passada, deu muita ênfase à questão de ruminar a palavra. Realmente é a nossa necessidade. Né? O Senhor nos comparou a ovelhas, né? Nos colocou como ovelhas, porque a ovelha é aquele animal que rumina. Né? Ele extrai todas as riquezas que tem naquele alimento. Então, a nossa necessidade é ruminar a palavra. Né? Então, e aqui no versículo 27, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem diz os homens que eu sou? Aqui mostra outro aspecto. O Senhor também conduziu os discípulos e queria dar-lhes a visão, queria curá-los dessa cegueira espiritual. Às vezes nós podemos estar no estágio desse cego aqui, né? Uma visão ainda embaçada, né? Vendo os homens como árvores. Isso quer dizer que a visão ainda não estava clara, mas ao contato com a palavra, ao contato com a saliva ali do Senhor, ele pode recobrar a visão. Senhor Jesus. Aqui em Lucas, Senhor Jesus, Lucas capítulo 9, versículo 18. Aqui mostra um outro aspecto muito importante. É a mesma passagem, porém que fala: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Né, aqui é o aspecto da oração. O Senhor, primeira coisa, antes de revelar, ele queria saber qual que era o melhor momento para revelar. E nessa oração, cada um de nós já estávamos incluídos. O Senhor quis revelar aos seus discípulos e também a cada um de nós. Aqueles que estavam com Ele naquele momento, mas Ele também queria que essa revelação nos alcançasse. E que essa... Aqui, ó, agora vamos avançar um pouquinho, vamos passar para a mesma passagem em Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, Senhor Jesus, desculpa, Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A primeira pergunta que ele fez, né, foi a respeito dele. Geral, a opinião de todos, né, a opinião daqueles que não conheciam o Senhor profundamente, aqueles que não andavam com o Senhor. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Né, mostra aqui dois aspectos. Um é a opinião de quem não conhece, quem não tem intimidade com ele. Aqueles que não o seguiam, as multidões, que às vezes até seguiam, mas não com o objetivo de acordo com a visão que ele queria dar. Muitos o seguiam por causa das curas que ele fazia, porque ele alimentava as multidões, né? Mas não é esse o nosso objetivo. Nós estamos seguindo o Senhor por causa dessa visão, né? Essa visão que Pedro demonstrou para ele. Né? E quando ele faz essa pergunta para nós, irmãos, né, o Senhor perguntou para nós: mas vós, cada um de nós aqui, essa pergunta o Senhor já sabe a resposta. Né? O Senhor sonda os nossos corações, Ele já sabe o que está no interior de cada um de nós. Mas o objetivo dessa pergunta é que cada um de nós possamos voltar ao Senhor, voltar ao nosso coração, ver o que está dentro dele. E possamos, diante da luz do Senhor, nos arrependermos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então essa visão, irmãos, aqui, ó, o que ele está perguntando, ele está querendo que nós vamos, no fundo do nosso coração,
Nós temos que ter essa vontade de conhecer o que está no interior. Eu fiz esse exercício. Eu estava desfrutando dessa mensagem, né? E o som deu uma alterada. Mudou. Oh, Senhor Jesus. Mas quando eu estava desfrutando, gastei muito tempo voltando para mim mesmo, né? E eu pude ver muita coisa que está no interior do meu coração. Muitas coisas que preciso me entregar para o Senhor, muitas coisas que eu ainda preciso de colocar nas mãos do Senhor para que eu possa prosseguir. Né, o que o Senhor representa para mim. E assim também o Senhor tem perguntado, né, para cada um de nós. E essa resposta, às vezes, Ele não está querendo ouvir da nossa boca, Ele está querendo ouvir com o nosso viver. Como que nós estamos vivendo? A resposta é pelas nossas atitudes. Se essa visão tem nos governado, nós temos então que andar de acordo com essa visão. Nós temos que fazer as coisas de acordo com essa visão. Ó Senhor Jesus. Quem é o Senhor para você? O irmão fez umas perguntas que eu achei muito, né, propícias, né, para a gente fazer mesmo essa leitura do nosso coração. Quem é o Senhor para você? Né, no livro de Cantares, nós vemos ali, né, que no início, antes do crescimento espiritual, ela chamava ali do meu amado, o meu Senhor. Né? Mas igual essa Bíblia aqui, essa Bíblia é minha. Eu posso deixá-la aqui, posso fazer as coisas que eu quiser e deixar a Bíblia aqui. Mas no final do capítulo, né, no final do livro, ela já dizia, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Entendeu? Quando nós falamos, quem é o Senhor para mim? Eu sou do meu Senhor. Eu já tenho uma restrição. Né? Eu já não vou onde eu quero mais. Né? O Senhor que vai governar os meus passos. Eu vou andar de acordo com o meu Senhor. Ele não é o meu Senhor, então tem que fazer a vontade do meu Senhor. Senhor Jesus. Como você vê Jesus? É uma pergunta também, como que eu vejo Ele? Eu vejo Ele realmente como o Senhor da minha vida? Eu vejo o Senhor Jesus como o que realmente, aquele que passou por todo o processo, como Filho de Deus, aquele que veio com uma missão e uma comissão para me resgatar. Quando eu faço essa leitura do meu coração, é claro que eu posso me arrepender e posso me voltar mais ao Senhor e rogar ao Senhor, eu quero te amar mais, Senhor. Eu preciso te amar mais. Ó, Senhor Jesus, eu sou constrangido, né? O amor de Cristo nos constrange. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus, em sua vida, qual o lugar que o Senhor ocupa? E tem a primazia em todas as coisas? Né? Mais à frente nós vamos ver aqueles que foram chamados, né, pelo Senhor, aqueles discípulos que disseram assim, deixe-me ir primeiro fazer isso ou fazer aquilo. Quando o Senhor nos chama, Ele tem a primazia em nosso viver? Senhor Jesus, qual a importância da palavra de Deus para você? A palavra de Deus realmente tem lavado os nossos olhos, tem tirado toda a cegueira? Senhor Jesus, nós estamos nesse processo. Né? Louvado seja o Senhor por essa palavra. Essa palavra veio nos iluminar para que nós possamos avançar. Né? Nós vimos alguns alimentos diários para trás, algumas mensagens para trás, a questão da aurora. O dia já está raiando, o Senhor já está voltando, está as portas já. Então nós temos que ser diligentes em nosso viver. Temos que remir o tempo. Senhor Jesus, até onde o Senhor consegue influenciar o seu modo de vida, o meu modo de vida? Até onde o Senhor tem influenciado? Cada um vai diante do Senhor com essas perguntas, vai orando, vai debaixo da luz do Senhor, nós vamos ver o que está dentro do nosso coração. Senhor Jesus, Mateus 16, 16. Simão Pedro, né, respondeu, como primeiro ali, né? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, Cristo, essa revelação, você vê como que é elevada essa revelação. Né? Cristo é aquele que é ungido, aquele que veio a serviço do Senhor. Aquele que tem uma missão e uma comissão. A missão de nos restaurar,
né, de nos redimir dos nossos pecados e nos dar vida. E o Filho do Deus vivo é que Ele é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus vivo. Essa visão condiz com o que nós temos andado hoje, de acordo com nossa maneira de andar, com o que nós temos vivido. Nós vimos que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo, Senhor Jesus. Se não vimos, nós temos que orar ao Senhor. Senhor, dá-me a visão. Vamos pedir insistentemente ao Senhor. Senhor, dá-me a visão. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz é você por ter essa visão. Você é feliz, você tem essa visão, você é bem-aventurado. Bem-aventurado é esse irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esse tipo de revelação, nós podemos tentar explicar para uma pessoa toda a economia de Deus, todo o plano de Deus. Se o Pai não revelar, a pessoa fica ainda com a visão embaçada. Então aqui, bem-aventurado, aos quais o Senhor revelou, aos quais o Senhor permitiu ter essa visão. Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, bem-aventurado. Mas aqui ele continuou, no versículo 18. Também eu te digo, né? Teve uma revelação do Pai, o Pai revelou a Pedro, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o Senhor também queria fazer uma revelação. Também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, a pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, só nesse versículo aqui, o Senhor revelou duas coisas importantíssimas. A primeira vez que ele falou a respeito da igreja, né, ele falou sobre a importância de edificar essa igreja, né, nós temos a visão, mas nós queremos também ser aqueles que edificam a igreja. Por isso que ele nos colocou como pedras. Também eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, nós também somos essas pedras. Vamos ver em 1 Pedro 2,5, nós lemos esse versículo só para reforçar. 1 Pedro. Também vós mesmos, como pedras que vivem, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, ó Senhor Jesus. Então aqui nós vimos duas revelações, né? Essa revelação tocou tanto a Pedro que ele colocou até na sua epístola ali, né? Que nós também somos pedras. E o Senhor falou, né, que nós somos pedras porque nós somos pedras, né? Então o Senhor revelou a nossa identidade. Somente Deus pode revelar Cristo. Somente Cristo pode revelar a igreja, e também somente nós conhecendo a Cristo nós podemos conhecer a nossa verdadeira identidade. E a nossa verdadeira identidade é que nós somos pedras para a edificação da igreja. Olha que visão mais elevada. Por isso que essa resposta, quando o Senhor nos pergunta, tem que ser com o nosso viver. Não adianta a gente falar que conhece. Você pode até conhecer a palavra, você pode pegar os versículos, decorar toda a Bíblia, mas a resposta Ele quer com o nosso viver. Essa visão tem que mudar o nosso modo de vida, tem que nos transformar, né? Nós que outrora não éramos povos, né? Agora nós somos povos pela misericórdia do Senhor, né? Nós temos um objetivo. Vamos voltar lá em 1 Pedro, capítulo 2 de novo, versículo 9. Agora o que nós somos? Nós somos raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tem um objetivo. O objetivo aqui, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Aleluia! O Senhor tem essa meta para nós, né? Ele nos revelou e nos incluiu em sua obra. Essa obra mais importante do universo, que é a edificação da sua igreja. A igreja somente será edificada se o Senhor puder usar cada um de nós. Né? Ó Senhor Jesus. E aqui, o que eu tenho feito para cooperar com o Senhor diante de tão grande visão? Ó Senhor Jesus, me constrangeu muito, eu pude ler aqui em 1 Coríntios 9, 23. Diante de uma visão dessa, isso tem que nos constranger, né? Paulo disse aqui, 1 Coríntios 9, 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ó Senhor Jesus, tudo faço. Cada um possa voltar para si mesmo, né? E ver o que nós temos feito. O nosso viver é um viver que realmente faz tudo por causa do Evangelho. Nós expressamos isso em nosso viver. As pessoas têm visto isso em nós. Né? As pessoas nos veem dessa forma. Quando Jesus, né, ele tinha a expressão de quem ia para Jerusalém. Né? Ele ia passar por todas as coisas, ele tinha a expressão no rosto, ele carregava essa imagem, né, de quem definitivamente ia para Jerusalém. Né? Agora as pessoas também precisam ver isso em nós. Né? Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Senhor Jesus, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, assim importa. As pessoas têm visto isso em nós, o Senhor tem visto isso em nós. Nós recebemos a visão, uma visão muito elevada, impactante, uma visão que deveria mexer, abalar todas as nossas estruturas, né? E realmente tem abalado. Dia a dia nós temos avançado, né? Louvado seja o Senhor. O Senhor tem usado, né, esse ambiente que é a vida da igreja para que pudéssemos crescer. Né? Esse ambiente que é o ambiente adequado, o ambiente perfeito para desenvolvermos a nossa salvação. Aqui nós passamos por várias situações, ou seja, situações onde nós podemos negar o nosso velho homem, negar a nossa vida da alma e avançar. Nós temos a palavra, a revelação, a palavra profética, né, que tem nos encorajado a prosseguir dia a dia. Senhor Jesus. Aqui o Senhor vem nos mostrar, diante dessa revelação, né, que tu és Pedro. Nós somos essas pedras, né? Tem uma pedra que é para edificação e tem uma pedra que é para tropeço, né? Você pode estar na edificação, você pode estar naquele terreno, na base correta, né? Esse é um material para edificação. Mas se você não tiver colocado no lugar certo ali, o que você vai ser? Vai ser uma pedra de tropeço, você está ali no meio do caminho. Senhor Jesus, eu não quero ser uma pedra de tropeço nas coisas do Senhor. Eu quero ser um cooperador com Ele. Eu quero ser aquele que possa ser usado pelo Senhor, mesmo que às vezes isso venha doer, né? Porque para eu me tornar um material adequado, às vezes tem que quebrar muitas arestas. Isso é um processo dolorido. Não é fácil, mas nós temos uma visão, essa visão que nos governa. Nós enxergamos além do que nós estamos passando aqui agora, né? Que a nossa passagem é uma passagem muito rápida, é um sopro, que é um homem, né? Nós vivemos aqui, nossa vida é um sopro, o que nós almejamos é a eternidade. É o que fala em Hebreus 2, capítulo 2, versículo 5, né? O mundo que há de vir não foi dado a anjos, vai ser entregue a cada um de nós, aqueles que perseverarem, aqueles que amadurecerem, aqueles que crescerem em vida. Ó Senhor Jesus, vamos avançar. Aqui no versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Aqui é a questão das chaves. Oh, Senhor Jesus. As chaves servem para abrir, né? Como nós vimos essa semana no nosso devocional Alimento Diário, né? E está rico demais. Senhor, revela a mim a tua glória. Senhor Jesus. Então nós podemos ver que a questão dessa revelação, né? Essa primeira revelação que nós somos pedra, e depois nós temos as chaves, né? O Senhor deu a chave a cada um de nós, né? A chave serve para abrir. E nós temos visto, né, quantas portas foram abertas para a pregação do Evangelho, quantas portas foram abertas para levar luz às pessoas, tirar a pessoa do reino das trevas, né, levando salvação. Assim como essa palavra, como essa luz chegou para nós um dia, como tão grande salvação chegou, Ele conta com cada um de nós para levar vida para as pessoas, né, usando as nossas chaves. Hoje nós podemos ver, né, as chaves que nós temos, né? Eu posso orar por você, né? É uma chave que tornou essencial para nós, né? Antigamente a gente tinha muita dificuldade, às vezes, de abordar as pessoas, né? A gente abordava, chegava primeiro explicando, eu sou fulano de tal, eu reúno. Até você explicar tudo, hoje a gente chega com uma pergunta que quebra qualquer barreira, né? Posso orar por você, né? Quando você ora para a pessoa, você está levando ela até a presença do Senhor. Ela pode ter a oportunidade de receber a vida do Senhor, né? Você tem também as outras ferramentas, que é o CEAP, o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Você tem o Avança Jovem, você tem o Expolivro, você tem o Ministério Bíblico das Mulheres, tem Homens de Oração, dentre tantos outros, né? Tem as conferências. Todos isso são portas, né? São as chaves que nós podemos usar hoje para levar. Tem o serviço de comportores, você tem o comportor por tempo integral, parcial, né? Levando vida para as pessoas, através da literatura, através da oração. Então, assim, hoje nós temos acesso a muitas chaves para abrir muitas portas, né? Outrora, portas que dificilmente se abririam, hoje nós temos visto que essas portas estão se abrindo. Louvado seja o Senhor. Não é mérito de nenhum de nós, é o Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Versículo 21, Mateus 16, 21. Quem encontrou pode ler, por favor. Está no terceiro dia. Então, desde esse tempo, né, depois que deu essa revelação, a partir daqui, né, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário. Essa palavra mexeu muito quando o irmão abriu essa questão, era necessário, né? Aqui mostrou seguir para Jerusalém. Quando ele falou seguir para Jerusalém, já sabia tudo que ia acontecer com ele ali. Ele ia sofrer muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia, né? Muitos ali viam só a questão até a morte, mas o Senhor, em momento nenhum, Ele falou pela metade. Ele sempre falou que Ele ia para Jerusalém, ia sofrer, ia morrer, morte de cruz, mas ressuscitaria, né? Às vezes, quando nós não temos a visão clara, nós paramos até a morte, né? Mas nós temos que avançar. Louvado seja o Senhor pela ressurreição. Ó Senhor Jesus. E quando Ele disse que era necessário, né? Se olhar pelo lado do Senhor, era necessário?
ele passar por isso? Era necessário por causa de cada um de nós, por minha causa e por sua causa que era necessário. Se o Senhor não tivesse cumprido as exigências de Deus, feito a vontade do Pai, onde estaríamos agora? Senhor Jesus, não teríamos esperança nenhuma. Senhor Jesus, por isso é necessário, irmãos. E às vezes, quando passamos por várias situações, nós questionamos ao Senhor. Senhor, isso não é necessário. Nós indagamos ao Senhor, Senhor, isso não é necessário, como diz Pedro aqui. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ó Senhor Jesus, é claro que qualquer um de nós, se estivéssemos com a pessoa do Senhor ali, não queríamos que ele passasse por esse sofrimento. Mas de acordo com a visão que ele recebeu, que ele era o Cristo, que tinha uma missão, uma comissão, né? Pedro não deveria ter primeiramente reprovado o Senhor, chamando a parte reprovado, né? E falando que isso de modo nenhum vai te acontecer, tem compaixão de ti. Isso é alguma coisa que partia, que cogita das coisas de Deus ou cogita das coisas do homem? Né? Uma visão terrena ou uma visão celestial? Senhor Jesus, pela ressurreição, quando ele falou que ele ia morrer, mas ia ressuscitar, Pedro deveria ficar contente, né? Está abrindo as portas para nós também vamos passar por todo esse processo. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás. É uma frase dura, né? Quantos de nós aqui, diante de uma frase dessa, uma reprovação dessa, agora também não vou nem reunir mais, depois dessa, mas não, nós temos que persistir, né? Porque nós temos uma visão. Senhor Jesus, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita nas coisas de Deus e sim nas dos homens. Cogita, não pensa com intensidade nas coisas de Deus. Quando nós pensamos com intensidade das coisas de Deus, né, nós vamos compreender o que Deus quer. Nós vamos compreender o que é a vontade de Deus. Então, quando nós não cogitamos as coisas de Deus, quando nós pensamos nas nossas coisas, nós somos pedras de tropeço. Mesmo estando na base certa, no terreno correto para a edificação, nós nos tornamos pedras de tropeço. Nós podemos estar ali no meio do caminho. Aquela visão que nós temos, que às vezes você não avança e também não retrocede. Você fica ali no meio do caminho, está morno, né? Quem dera fosse frio ou quente, né? Nós somos pedras para edificação. É isso que nós temos que colocar em nossas mentes, né? Nós somos pedras para edificação. Não quero ser pedra de tropeço para o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ver, versículo 24 agora. Então disse Jesus a seus discípulos: Senhor Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, ó Senhor Jesus. Diante dessa revelação, irmãos, nós temos que ter uma atitude, que é de seguir ao Senhor. Qual que é a atitude que nós temos diante da revelação? É de seguir? O seguir, o Senhor já mostrou que não é fácil. Não vai ser fácil para ninguém o seguir o Senhor. Nós vamos passar por muitas situações, mas são necessárias. Né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contrastados por várias provações. Amém. Vou ler só até aqui. Quem sabe se é necessário? Somos nós ou é o Senhor? Quem conhece profundamente o nosso coração, sabe o que precisamos? O que o Senhor quer que quando nós passemos por essas provações? É que nós ganhemos mais dele. O objetivo está aqui no versículo 9. Vamos ler aqui. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ó Senhor Jesus, o Senhor está querendo nos salvar por completo. Nós já recebemos a salvação, ao crer no Senhor, a salvação do nosso espírito.
Mas nossa alma, nossa mente, nossa vontade, nossa emoção precisa passar por esse processo. Às vezes, quando nós passamos, nós queremos dizer que não é necessário passar por certas situações. O Senhor diz que é necessário, é porque quer nos salvar por completo. Quando nós relutamos com o Senhor para não passar por certo tipo de provação, nós estamos sendo imaturos, né? Como se fosse alguém pedindo alguma coisa para um pai, sendo aquilo que vai prejudicar o seu filho. O pai certamente não vai dar. O pai vai permitir que ele passe por um processo para ele crescer em vida. Assim também é como nós, né? Senhor Jesus. Então, aqui, se alguém quer vir após mim, ele coloca aqui, você quer? Você vai passar por muitas situações. Você quer vir após mim? Então, assim mesmo, você se negue. Tome a sua cruz e siga-me. O versículo correspondente em Lucas 9, 23, né, diz que dia a dia, né, a solução para nossos problemas, para a nossa caminhada com o Senhor, para seguir o Senhor, né, os problemas que nós enfrentamos, tem um remédio muito eficaz que é a cruz. Se nós tomarmos a cruz, irmãos, nós vamos negar nossa vontade. O que impede de seguir o Senhor é a nossa vontade, é a nossa alma. Quando nós colocamos a nossa alma na cruz, assim nós vamos ter disposição para seguir o Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, nós estávamos elaborando a palavra na quinta-feira, o irmão até brincou. A cruz é tão necessária que nós deveríamos tomar até chá de cruz. Né, é o santo remédio, é o remédio que realmente vai nos tirar. Se o irmão é muito impulsivo em seu natural, né, ou se o irmão é muito lento em seu natural, o remédio é a cruz. Não importa se o irmão é bom naquilo ou ruim naquilo, importa o que ele está fazendo no seu natural. E o seu natural, para seguir o Senhor, tem que ser aniquilado, tem que ser mortificado. Em Gálatas 2, Senhor Jesus. Gálatas 2, versículo 19, parte B. Estou crucificado com Cristo, né? Ou seja, se está crucificado, o eu dele já morreu. A cruz não é para passar por sofrimento. A cruz é para mortificar mesmo, mortificar nosso velho homem. É aquilo que não entrará no reino. É o nosso velho homem, a nossa natureza carnal, a nossa natureza terrena. É isso que o Senhor quer aniquilar de uma vez por todas, né? Estou crucificado com Cristo. Então, logo já não sou eu quem vive, quer dizer, a vida dele já acabou. Mas Cristo vive em mim. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, quisera eu falar essa frase, esse versículo aqui, espontaneamente de todo o meu coração, né? Isso ainda não é realidade em mim. Meu velho homem ainda insiste em várias situações, mas dia a dia eu estou prosseguindo, né? Acho que cada um de nós também tem que ter esse sentimento. Dia a dia prosseguir, dia a dia tomar sua cruz, né? Às vezes você toma a cruz um dia, você acha que amanhã você não vai ter mais situações, muito pelo contrário, né? A cruz é necessário a todo momento. Tudo que formos fazer, a cruz, temos que passar pela cruz. Na obra do Senhor, é somente em ressurreição. Tudo que fizermos tem que ser em ressurreição. E para alcançarmos a ressurreição, temos que passar primeiro pela morte. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui nós vamos avançar. Aqui Mateus, vamos voltar Mateus 8:19. Nós estamos avançando, mas estamos voltando aqui no livro de Mateus. Que deixa bem claro essa questão de seguir o Senhor, tomar a cruz, mortificar nosso velho homem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As raposas têm seus covis
e as aves do céu seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Senhor Jesus, aqui o escriba era alguém que não estava pensando o que queria fazer, tomou a decisão, né, foi de imediato, mas Jesus percebeu que ele estava tomando aquela decisão, era no eu dele, né, na pessoa dele. Não era uma coisa que ele tinha voltado ao Senhor, não era uma coisa que tinha passado pela morte e ressurreição, não tinha passado pela cruz. Aí Jesus falou: olha, as raposas têm seus covis, né? E o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Você vai me seguir, você vai abdicar de tanta coisa, você tem tantos privilégios, você tem uma vida tão confortável, é isso mesmo que você quer? Aí para o outro aqui, que negou, né, a princípio falou: deixe-me ir primeiro, né? Deixe-me ir primeiro. Aí Jesus já colocou uma questão para ele, colocou diante da cruz a resposta dele, né? Falando que os mortos, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Insistiu com ele, falou: você deve me seguir. Então aqui não é uma questão de qual dos dois está certo, é uma questão de passar pela cruz, né? Se o seu natural você é rápido, igual ele, tem que passar pela cruz. Ou se você quer pensar, tem que passar pela cruz. Se é no seu natural. Ó, Senhor Jesus, por isso que o Senhor nos deu o Espírito, né? No Espírito, quando você coloca a mente no Espírito, você vai ter vida, paz, todas as suas decisões vão ser de acordo com a vontade do Senhor. Senhor Jesus. Então, a prioridade aqui, outro ponto que é muito importante, é quando ele disse: deixe-me ir primeiro. Quem que é a prioridade quando o Senhor nos chama? É para resolver nossos problemas particulares ou seguir o Senhor? O Senhor tem que ter primazia em todas as coisas. Em Colossenses nós vimos, no capítulo 1, né, que Ele tem que ter a primazia em todas as coisas. Quando o Senhor nos chama, quando é a obra do Senhor, nós temos que ser absoluto pelo Senhor. Senhor Jesus. Aqui tem outro capítulo aqui, quer ver? Senhor Jesus. Filipenses 3. Filipenses 3, 13 e 14. Senhor Jesus, que diz respeito à nossa visão. Temos que avançar, olhar para frente e seguir o Senhor, tendo como prioridade. Aqui, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fiquem e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Aqui em Lucas 9, vamos voltar lá um pouquinho, Lucas 9, 62. Senhor Jesus. Nove, 22. 9:62, desculpa. Mas Jesus replicou-lhe: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Né? Aqui eu vou voltar um versículo aqui, o 61, que é a mesma passagem do outro lá. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos de casa. Então aqui, outro que não colocou em primeiro lugar as coisas do Senhor. Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, é apto. Né? O arado, não sei se os irmãos já viram, né? Ele coloca ali os bois à frente, vai puxando, porque ele vai cortando a terra para quê? Para semear. E se você olhar para trás,
o arado vira e vai ficar uma faixa ali sem ser cortada, sem ser preparada a terra para semear. O Senhor quer semear. O Senhor quer que semeemos, né? Cooperemos com Ele na obra de semear a sua palavra. Então, esse olhar para trás, você está desviando e você vai deixar uma grande parte ali sem ser preparada a terra. Aquela pedra ali vai ficar dura, uma terra pisada. Então, nós temos que olhar para frente, seguir para Cristo, igual nós lemos em Filipenses, né? O nosso alvo é Cristo, a nossa meta é Cristo, nossa meta é fazer a vontade do Senhor, nossa meta é pregar o Evangelho, nossa meta é trazer o Senhor de volta. Nós que amamos o Senhor, também temos que amar a sua vinda. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Mateus 16, 24 de novo, vamos ler lá. O Senhor quer que nós eliminemos a base de ação do inimigo em nós, ou seja, aquela pedra de tropeço. E para isso, a necessidade de tomarmos a cruz. Quando nós renunciamos a nós mesmos, renunciamos aquilo que às vezes nós damos prioridade para fazer a vontade do Senhor, nós, na verdade, nós não estamos perdendo. Muitos de nós, às vezes, pensam, eu vou renunciar a tanta coisa, eu tenho tanta coisa, eu vou renunciar isso tudo por causa do Senhor, mas não vê o que nós estamos ganhando. Então, essa visão tem que nos governar, a visão daquilo que nós vamos alcançar. Né? Não somente isso, nós fazemos isso por amor do Senhor. Né? E acho que essa visão também de amarmos o Senhor, de reconhecermos tudo que o Senhor fez na cruz ali por nós, igual ele mostrou aqui no versículo 22 de Mateus, 21, né? Que ele ia sofrer muitas coisas, como sofreu, foi morto na cruz, aleluia, que ele ressuscitou. Né? Isso deve nos constranger a nos amarmos e nos entregarmos mais ao Senhor. Não é só para aquilo que nós vamos ter como se fosse uma recompensa, mas é por tudo que o Senhor fez e representa para nós. Nós temos a visão que nós nos tornamos filhos de Deus, mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ao fato de crermos nisso que aconteceu, né? Isso é motivo para estarmos muito felizes, regozijantes de alegria, né? E empenhados em fazer a vontade do Senhor. Mas aqui, ó, em Mateus 16, 24 de novo, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, esse mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Né? Ou seja, renuncie às suas coisas, renuncie à sua vontade, às suas prioridades. Né? Deixe-me ir primeiro, não, eu vou seguir o Senhor. A prioridade para nós é o Senhor, são as coisas do Senhor. Senhor Jesus, Filipenses, né, nós vimos que a cruz não é perda e sim ganho para nós. Quando nós tomamos a cruz, nós estamos ganhando. Então, em Filipenses 3, nós temos um modelo para nós. Filipenses 3, 8. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Está vendo? Aqui ele explica bem o que eu disse aqui, né? O caso da renúncia e o caso que ele está ganhando. O currículo que Paulo tinha, né? Ele tinha um currículo invejável. E renunciava tudo aquilo que ele tinha, tudo aquele conhecimento que ele tinha para ganhar mais de Cristo. Né? Acho que essa tem que ser a experiência de cada um de nós. Esse é o encorajamento para cada um de nós.
né? Quando o Senhor falou que para aquele que enterrar o seu pai, né? Ele disse: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. A nossa função hoje, que o Senhor quer de nós, né? Que nós levemos vida, ou seja, tirar as pessoas que estão mortas da vida e levar para a vida, né? A vida do Senhor. Assim como nós éramos outrora, né? Em Efésios 2 mostra: estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Alguém um dia pagou um preço, né? Pregando o Evangelho para nós, né? As portas se abriram, foi usada uma chave para abrir, né? A entrada para nós ali no reino do Senhor, para que o reino pudesse vir até nós. Senhor Jesus. E outra condição também que nós temos é de levar vida para os que estão vivos, não permitir que os que estão vivos morram, né? Que fala em João capítulo 21, né? Apacentar as ovelhas, apacentar os cordeiros, né? E nós temos que ter esse cuidado com os irmãos, né? Aqueles que estão vivos não chegarem a vir enfraquecer na fé, né? Então essa é a missão e comissão que o Senhor tem dado para nós. Em João 5, 24, estou finalizando já, irmãos. Senhor Jesus, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E os que as ouvirem viverão. E como que eles vão ouvir a voz? Através de mim e através de cada um de vocês, né? Que possamos ser esses instrumentos na mão do Senhor, né? E rogar ao Senhor: Senhor, dá-me a visão. Nós precisamos de ter essa visão governante, uma visão que muda o nosso viver, que nos transforma, nos tira da situação, às vezes, de pedra de tropeço e nos coloque como pedras para edificação. Ó Senhor Jesus, estou encerrando, irmãos. Eu queria fazer uma oração, né? Antes eu queria lembrar aqueles que estão assistindo pelo canal da Igreja em Itaúna, pelo YouTube, a deixar seu like, curtir, compartilhar o link, para que mais pessoas tenham acesso. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tão elevada visão que o Senhor nos mostrou. Senhor Jesus, que essas palavras, Senhor, possam nos constranger a nos entregarmos completamente a Ti, sabendo que o Senhor nos amou, independente da nossa condição, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos por natureza seus inimigos, mas o Senhor quis se revelar a nós, o Senhor quis nos dar essa visão, que essa visão possa nos governar, a andarmos cada dia mais, seguindo o Senhor, tomando a nossa cruz, fazendo a Tua vontade, pregando o Evangelho do Reino. Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um também que está nos assistindo, através desse canal. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor.